No lugar de carros de luxo, caminhões do Corpo de Bombeiros. Nas ruas, nada de estrelas do cinema. Só chamas, fumaça e escombros. O fogo na Califórnia ficou fora de controle essa semana. Ventos de mais de 100 km por hora ampliaram a área de destruição. Esse é o pior incêndio já registrado na região de Los Angeles. Milhares de casas foram destruídas. Os repórteres do Fantástico acompanharam o desespero de quem precisou deixar tudo para trás. Tudo acabou queimando. Todas as nossas histórias, recordações. E eu venho hoje aqui com uma pá, 2 luvas, para tentar desenterrar alguma memória que eu tenho. Esse brasileiro que prefere não se identificar morava aqui, em Pacific Palisades, região arrasada pelo maior incêndio da história de Los Angeles. No dia 7 de janeiro, eu recebi o comunicado das autoridades que a gente precisava evacuar a casa. Nós saímos e, inesperadamente, nunca mais pudemos voltar. No início, os bombeiros tiveram dificuldade. Muito fogo para um sistema de distribuição de água que não foi projetado para enfrentar tantos incêndios. Com uma mangueira, eu tentei extinguir o fogo, só que o fogo espalhou muito rapidamente e, infelizmente, pela extensão da gravidade dessa queimada, o bombeiro que estava parado na frente da minha casa estava sem água. Então, foi muito, muito triste. Essas imagens são do dia 7, terça-feira passada, quando o primeiro incêndio começou, queimando essa área. No dia seguinte, o fogo tinha se alastrado muito. E já não era apenas um foco, e sim vários, engolfando bairros inteiros ao longo da semana. Parece mesmo que a gente está numa zona de guerra, que esses bairros foram bombardeados. Além das casas queimadas, infraestruturas como a rede elétrica ficaram assim. Uma TV local registrou o momento em que uma brasileira fugia a pé. Marisa é babá e estava trabalhando em Pacific Palisades quando todo mundo teve que sair. Já estava pegando fogo, já estava muito fogo e eu comecei a filmar então o fogo na montanha. Ai, meu Deus. Bora, gente, bora. Deus é fiel. E aí, quando a gente chegou na única saída que tinha, já estava todo mundo lá. E a gente estava parado no trânsito e foi quando eu vi que eu não ia conseguir sair. Veio um policial e começou a bater no meu carro. E ele falava, sai daqui, porque senão a gente vai morrer tudo queimado aqui. Eu não quero morrer queimado aqui. Bora correr. Quando você olhava aquele céu preto, a fuligem caindo, e você imaginava que você tem que sair ali, e você não tem para onde ir, você está sem carro. Eu não tenho carro e eu não sei se eu vou ter um trabalho também, porque eu não sei o que vai ser da vida deles, né, de que perderam tudo. Este era um condomínio popular, daqueles em que as pessoas vivem em trailers. Muitos aposentados moravam aqui, perto da praia. Um sonho transformado em cinzas. Não sobrou uma casa sequer. Eram 177 casas. O fogo chegou tão rápido que não deu para tirar nada. Só essa parede de tijolos permaneceu em pé. O tipo de material usado nas construções ajuda a explicar a fúria do fogo. Como ele queimou as casas de maneira tão rápida. Aqui, ele encontrou combustível. Diferentemente do Brasil, a maioria das casas nos Estados Unidos usa muita madeira. Entre as perdas ainda incontáveis estão as propriedades milionárias de gente que é sinônimo de Los Angeles. Astros e estrelas de Hollywood, uma área que quase foi atingida pelos incêndios. A mansão do ator e diretor Mel Gibson era assim. Não sobrou nada. Ele não estava em casa quando o fogo chegou. Adam Brody e Leighton Meester, a Blair de Gossip Girl, também não tiveram sorte, mas estão bem. E esta era a casa do veterano comediante Billy Crystal. A apresentadora Paris Hilton postou nas redes sociais um vídeo do fogo na rua dela, dizendo: ver a casa em Malibu pegando fogo ao vivo na TV
É uma coisa pela qual ninguém devia passar. O endereço dela é nessa avenida aqui em Malibu, onde todas as casas ao lado foram destruídas. Aqui, a do vizinho da Paris Hilton. Os muros apenas restaram e, como ela mostrou na internet, essa é a dela, completamente queimada. Tudo veio abaixo. Da praia, a visão é impressionante. Os escombros das casas dos vizinhos de Paris Hilton e da casa dela. Valia cerca de 60 milhões de reais. A polícia e o FBI estão investigando a origem dos incêndios. Não há indícios de ação criminosa. Por hora, é a natureza que explica as circunstâncias da tragédia. Veja agora o papel de um tipo de vento nessa triste história. Os ventos de Santa Ana são um fenômeno comum na região do sul da Califórnia, principalmente entre os meses de setembro e maio. São causados por um sistema de alta pressão nessa região, chamada de Grande Bacia, e um sistema de baixa pressão na costa do Oceano Pacífico. A Grande Bacia fica num deserto e por isso os ventos costumam ser bem secos e podem ser quentes e muito fortes, entre 95 e 130 km por hora, um combustível para o fogo se espalhar depressa. E as rajadas mais intensas chegam a 160 km por hora. Vento de intensidade de furacão. Esta professora, especializada em meteorologia e clima, diz que apesar de a causa dos incêndios ainda estar sendo investigada, já se sabe por que eles são tão intensos e espalhados. As chuvas aqui na Califórnia são chuvas de inverno, tipicamente, né? Então, não choveu praticamente nada desde que o inverno entrou, né? Então, você combina isso. A vegetação muito seca, ventos extremamente fortes, o calor. Então, tudo isso combinado levou a esses múltiplos incêndios que está todo mundo vendo acontecer aí, né? Esses incêndios acontecem num mundo que nunca esteve tão quente. É um recorde oficial, 2024, o ano mais quente da história. Esse gráfico mostra o que está acontecendo. O ano passado foi o primeiro com uma temperatura média global que aumentou mais de 1,5 graus em relação às temperaturas médias registradas antes dessa nossa era industrial. 1,5 graus é o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para reduzir os riscos e os impactos das mudanças climáticas. 2024 também bateu o recorde de emissão de carbono, como mostra esse outro gráfico. Cientistas dizem que daqui para frente temos que ter emissão zero para a temperatura do nosso planeta se estabilizar. As mudanças climáticas, aquecimento global, pode levar a um aumento da frequência desses incêndios, né? Não só a frequência, a quantidade deles, mas quando eles acontecem, eles tomam uma área muito maior hoje, né? Uma desgraça que só não é ainda maior porque as pessoas se unem. É o caso do brasileiro Caia. Tudo aqui queimado. 80% dessa praia não existe mais. E a tua casa ficou em pé? Nossas casas ficaram em pé, uns 8 a 10 casas a gente conseguiu manter salvo. Amigos e vizinhos tinham treinamento para isso na Brigada Voluntária de Incêndio. Isso aí é a força da comunidade, os amigos, meu cunhado, o pessoal que veio ajudar na hora certa e arregaçou as mangas e trabalharam muito, 24 horas, 36 horas para manter nossas casas em pé ainda. Combatemos o incêndio por 12 horas e achamos que estava ok, mas não estava. De 15 a 30 minutos, o fogo pegava numa outra casa como num efeito dominó, porque o calor de uma casa queimava a casa ao lado. Chegou uma hora em que pegamos caiaques, achando que a gente ia ter que ir para a água, sair daqui e deixar tudo queimar. Inimaginável, pode acontecer. Precisamos dar valor ao dia a dia, ao que temos. E que somos mais fortes do que pensamos. E ainda falando sobre os incêndios, 100 mil pessoas não podem voltar para suas casas porque elas foram destruídas ou estão em áreas de risco. O repórter Ismar Madeira está num estacionamento que foi transformado num centro de coleta de doações na região de Los Angeles. A gente vai falar com ele ao vivo agora. Oi, Ismar, como é que está aí o socorro às vítimas e qual é a previsão do tempo para essa semana?
É muito preocupante, Poliana, Maju. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Olha, a previsão é de ventos mais fortes a partir de segunda-feira até quarta-feira, o que pode fazer com que o fogo se alastre tão rapidamente quanto estava se alastrando na semana passada. Como você disse, eu estou num estacionamento de um shopping que mostra o impacto desses incêndios até agora para a população. Pessoas que vieram aqui ou para entregar doações ou para buscar doações. A gente pode ver roupas, alimentos, água. Lá atrás, a todo momento, chegam caminhões, carros de famílias comuns trazendo essas doações, porque a grande maioria da população é uma população comum, não são os ricos e famosos, pessoas que lutam para conseguir suas casas e que perderam tudo agora nesse incêndio. Estamos próximo a Pasadena, que é uma das cidades mais afetadas. Os dois incêndios que mais preocupam neste momento são o de Palisades, onde apenas 11% do fogo foram controlados, e o de Eaton, com 27% apenas sob controle. O de Palisades fica mais próximo ao oceano e o de Eaton fica próximo aqui da região onde eu estou. Também foi atualizado o número de mortos. São 16, mas as autoridades dizem que pode aumentar porque há desaparecidos e também os incêndios continuam avançando em alguns pontos, como eu falei, viu, Poliana?